paz do Senhor, vai tudo bem? Quero compartilhar com você um texto sagrado, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É Paulo falando a Timóteo e eu usando a Bíblia para conversar com você acerca da tua chamada. Cumpra a tua chamada, não desista e valorize o sangue de Jesus Cristo. Durante a minha trajetória como obreiro na casa do Senhor, eu tenho presenciado muitas coisas boas, momentos marcantes e feliz com as oportunidades que Deus tem me dado. Graças a Deus por isso. E eu estou em contínuo aprendizado. Mas algumas coisas eu tenho vivenciado hoje em meio a tantas tecnologias, a globalização, redes sociais, nós estamos conectados constantemente. E com isso observamos muitos comportamentos inadequados para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que se dizem obreiros, líderes espirituais. Eu tenho observado algumas atitudes e observo que isso é um problema para ser resolvido. O apóstolo Paulo vai dizer que Demas lhe acompanhou por um período, mas quando chegou às ameaças, às aflições, Demas abandonou Paulo. Amou mais o mundo do que a Paulo. Lucas permaneceu com Paulo. Hoje você presencia obreiros insatisfeitos, obreiras insatisfeitas, dizendo que o tempo acabou, abrindo ministérios. Cede consertar o ministério, está abrindo ministérios. Ministérios que não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque lá na congregação onde você serve a Deus, o seu líder está olhando para você. No tempo certo, se você tiver chamado para liderança, para liderar, Deus vai te confiar algumas coisas para você fazer. Agora lembre, Demas abandonou Paulo. E isso leva a pensarmos em algumas situações que aconteceu com ele, com Demas. Dentre elas, perdeu a sua salvação, se não se arrependeu do que fez, abandonando o seu amigo que estava na prisão. O evangelho do Senhor Jesus não é um evangelho que fala de mil maravilhas. Existem pessoas pregando por aí um evangelho sem cruz, uma vida fácil. Não, fácil não é. O fácil foi realmente Jesus morrer por nós, para nos dar a salvação. Agora tem as aflições, tem as angústias, tem os sofrimentos. E quando eu falo de chamado, cumpra a tua chamada, não desista, valorize o sangue de Cristo, é porque eu estou presenciando nesta geração pessoas descompromissadas com a obra de Deus, pessoas desleais, pessoas omissas, preguiçosas,
relapsas, sem conteúdo, sem mensagem. Você foi chamado para representar Deus. Você está no ministério que foi Deus que te entregou. Hoje nós estamos vivenciando obreiros e obreiras que se casa, não dá certo, abandona, torna a casar e assim leva uma vida contrária à palavra de Deus. E ainda diz, o meu ministério não vai para a frente. Como é que vai para a frente desse jeito? Você está honrando a Deus? Como é que está o seu convívio familiar? A sua família tem coragem de pedir para você orar por ele ou por ela na sua casa? Impor as mãos sobre a sua família e declarar a cura, a libertação? O que é que pensam os seus vizinhos de você? Lá onde você estuda, o que é que eles pensam de você? Te vê como um obreiro de Deus? Eu estou falando que o apóstolo Paulo tinha um companheiro por nome Demas e lhe abandonou. E Tiago recebeu, aliás, Timóteo recebeu essa palavra, Paulo dizendo, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Como é que você vai manejar bem a palavra de Deus se você não lê mais a palavra, se você não estuda mais a palavra, se você não faz nenhum curso que te aproxima de Deus? Teologia é estudar acerca de Deus. Agora, é bem provável que alguns tenham encontrado muito tempo nas redes sociais, envolvido, embriagado com as redes sociais, cativos, viciados nas redes sociais. Aí quando o pastor dá uma oportunidade para pregar, não sabe o que falar, não tem conteúdo, não tem uma vida de oração, não jejua, não cumpre o ofício que foi colocado para você fazer. O pastor chama, não acha você, chama para as reuniões, você não vai. Você foi chamado para ministrar, para aconselhar, para ungir alguém, impor as mãos em alguém. Você tem autoridade para isso? Eu estou dizendo, cumpra a sua chamada, não desista e não envergonhe o nome de Jesus Cristo. Que obreiro que você é? Obreiro de palavras torpes, de palavras vergonhosas? Ou é um obreiro, uma obreira de palavra de Deus? Quando pega no microfone ou recebe uma oportunidade, faz a diferença porque tem unção, tem graça, tem comunhão. E as pessoas que ouvem dizem, verdadeiramente falou da parte de Deus. Eu estou preocupado com a sua vida. Tem que ler mais a Bíblia. Tem que se envolver mais com as coisas do alto, de Deus. Há muitas coisas para você fazer para Deus aqui na terra. Mas dessa forma não faz. Dessa forma atrapalha. De vez em quando nós encontramos pessoas dizendo, Deus me livra de levar aquele obreiro, aquela obreira na minha congregação. Não tem testemunho, os negócios são sujos, na casa é xingatórios, xingamentos,
não tem credibilidade em lugar nenhum. E ainda quer ser usado por Deus. Não. Desse jeito você não é usado por Deus, é usado pelo diabo mesmo. Onde já se viu o pastor convocar para uma reunião e as desculpas esfarrapadas? Chama para uma campanha, não participa. Quer ser abençoado, quer ter o celeiro cheio, mas não dizima. Conhece a Bíblia, mas não pratica a Bíblia. Não oferta, não visita ninguém. Não ama o próximo, não perdoa, preguiçoso. E ainda quer ser usado por Deus. E quando sai do ministério, diz: eu saí do ministério, não tive oportunidade. Não, meu amado, não, meu irmão. Você não saiu do ministério, você desocupou o ministério. Que história é essa de abrir ministério? Você precisa consertar o seu ministério. Está fazendo a obra de Deus relaxadamente. A começar de ser ausente no culto de ensino. E eu não estou me referindo somente agora em que nós estamos passando por esse momento dessa pandemia do Covid-19. Eu estou falando de uma vida relaxada que você vem levando desde que recebeu a consagração. Não lê Bíblia, não vai à escola bíblica dominical, não vai para o culto de ensino, não dizima, não oferta, reclama de todo mundo, fala de todo mundo, desonesto, desleal, uma vida de pecado, casando e separando, comprando, não pagando, nome sujo. Isso não é papel de obreiro, não é papel de obreira, não é papel de um servo de Deus, não é de uma serva de Deus, não é papel. Você tem uma chamada. Não desiste dessa chamada, mas que você possa honrar o sangue de Cristo. O teu ministério foi dado por Deus. Ele chama, Ele capacita e Ele envia. E você pode observar que tem muitas pessoas sendo enviadas por Deus, mas muitos, o ministério não prospera, porque é infiel, é desobediente. Deus vai julgar essas pessoas. O apóstolo Pedro vai dizer, em 2 Pedro, eu vou abrir aqui a Bíblia para você ouvir a palavra do Senhor. 2 Pedro 2 vai dizer: porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Você foi salvo, você recebeu o ministério, mas agora abandonou tudo isso. Que situação! Levando de qualquer forma a obra do Senhor. Você engana a homens, mas a Deus não engana. Você vai encontrar com Deus. Ele continua dizendo no versículo 2, estou lendo 2 Pedro, epístola, capítulo 2, versículo de número 21 agora. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Se verdadeiramente você está em Cristo, estas palavras que eu estou proferindo nesta tarde, ou neste momento,
onde você estiver agora me ouvindo. Você não se enquadra nessa situação? Parabéns por isso. Mas é uma verdade. Muitas pessoas provaram o Evangelho e abandonaram Deus. E todas as vezes que os israelitas abandonavam a Deus, sofriam, padeciam e até morriam. Deus tem poupado a sua vida, está te dando uma oportunidade. Pare para pensar o quanto o seu ministério está parado, o quanto você poderia estar contribuindo com o reino de Deus, mas está embaraçado com as coisas dessa vida, amando o presente século como Demas amou o presente século, envolvido com as coisas materiais, envolvido com coisas que não edificam, dentre elas as redes sociais. Você pode aproveitar as redes sociais para algo muito maravilhoso, que é até mesmo evangelizar as pessoas. Cuidado com a sua vida. Lembre dessa palavra que eu estou te falando aqui agora. Hoje, comece uma vida diferente. Atenda o seu líder, atenda o chamado dele. Ajude ele a levar as cargas. Você tem um potencial. Deus te entregou dons, te entregou talentos. Cumpra a tua chamada, não desista. Valorize o sangue de Jesus Cristo. Mas olhe para a sua vida. Conserta a sua vida. Coloca a tua vida no altar e faça a obra, porque tem recompensa. Nesta vida, 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. Você tem uma chamada. Não desista. Cumpra essa chamada e valorize o sangue de Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Apresente a tua vida diante de Deus como obreiro, como obreira aprovada. E a paz do Senhor.